qual seria o impacto do gigante Flamengo ter a sua casa própria e ter toda essa receita para ele? Pois é, acho que o exemplo que nós temos aqui é o Palmeiras. Você vê o salto que o Palmeiras deu graças a uma arena nova. Então, quer dizer, o Palmeiras tinha uma TV menor, patrocínios ali inflados, né, pela Crefisa, mas ele tinha também uma receita de estádio sócio-torcedor que hoje coloca ele junto do Flamengo, são os dois maiores aí em exploração de estádio. Então, essa questão o Flamengo não tem. O Flamengo ele tem hoje um match day, que seria receitas de bilheteria no Maracanã, mais o sócio-torcedor de mais ou menos 260 milhões. Você fala, pô, é muito dinheiro. Agora, quando você vai ver o líquido, quer dizer, quanto é que fica para o Flamengo, o Maracanã é muito custoso. Então, quando a gente compara o Maracanã com outros estádios, aí podemos discutir que o Maracanã tem essa questão pública, histórica, as cativas, não sei o quê, tem custos administrativos absurdos que vai comendo um dinheiro, é uma comissão de dinheiro. Então, o Flamengo já sabe que não dá, porque pelo bruto é lindo, 260 milhões, mas pelo líquido é um valor que muitas vezes fica, sei lá, metade ou até menos, 40%. Então, se é um jogo de Libertadores, então, que tem a boca ainda na Conmebol, morde mais um pouquinho. Então, o Flamengo tem que maximizar o lucro com a operação de jogos, e não vai ser no Maracanã atual. A minha tese é que o Flamengo deveria incorporar o Maracanã como os dele, quer dizer, compra o Maracanã, de alguma maneira, cria-se um mecanismo, e incorpora-se no ativo do Flamengo, vai 1 bi, e o Flamengo começa a gerir o Maracanã para ele, então ele não precisa mais usar, não tem como, porque a gente sabe que tem as cadeiras perpétuas, tem 1000 histórias do Maracanã, e o Flamengo tem que correr atrás dos objetivos dele. Então, se ele fizer isso, ele vai ter, de um lado, como aconteceu com o Corinthians, como é que eu pago essa dívida? Ah, eu vou usar a receita do estádio. O Corinthians está fazendo isso, não está dando certo. Por quê? O custo do capital é alto, o estádio hoje está com uma dívida aí de mais de 1 bi, e ele arrecadou no melhor momento, que foi em 2022, 100 milhões com bilheteria. Então, ele dá 100 milhões para uma dívida de 1 bi. Então, ele está pagando o serviço da dívida, nunca quita a dívida. Então, ele tinha que estar faturando o dobro pelo custo do estádio. Por que o Palmeiras não sofre com isso? Porque o Palmeiras pegou o estádio, eu jogo aqui, me dá bilheteria, sócio torcedor, e o resto é da W Torre, que vai a cada ano vai aumentando. Então, ou o Flamengo encontra um sócio, que não precisa ser uma construtora, pode ser shopping center, que vai fazer um empreendimento, e o Flamengo vai ficar tranquilo, ó, não tenho dívida, cada vez você vai ganhando um pouquinho, e é meu sócio. Mas para ser sócio, vai ter que ir para o conselho. O próprio participei de uma live com o presidente Rodolfo Landim, ele comentou de fazer uma SAF, emitiria aí 25% do capital dessa SAF para trazer investimento, e com esse investimento ele não gastaria um centavo. Essa é a melhor jogada, porque a máquina Flamengo hoje consome, só de futebol, mais de 800 milhões por ano. Então não dá para parar. Ah, eu vou tirar o dinheiro do futebol para pagar o estádio. Bom, vai ter que reduzir, a torcida vai sentir, talvez impacte nas receitas. Então, como trocar esse pneu em movimento? Então, ele joga no Maracanã, fica tudo bem, e essa construção não pese nas finanças do clube. Porque se ele tiver que tirar dinheiro... Então você acha que essa ideia do Landim, que surgiu numa entrevista na CBN, que ele divulgou e que você estava participando, e que foi muito criticada, você acha que é uma solução interessante e até seria a melhor solução? Uma SAF, seria a melhor solução, uma parte para desenvolver o estádio? Porque vamos lá, qual que é o medo do torcedor flamenguista? Com razão, é o mesmo medo que eu tenho, e se eu fosse botafoguense, cruzeirense ou vascaíno, eu estaria bem chateado. Os clubes chegaram numa posição que eu não tenho solução, vende para o Textor, vende para o Ronaldo, vende para a 7-7. Eu não concordo, porque são clubes muito grandes. Um clube menor, o Atlético Goianiense, vem a 7-7, compra, faz todo sentido. Comprou o Everton, comprou uma parte do Sevilha, o próprio Textor comprou o Crystal Palace, ele não comprou o Manchester United, do Manchester City, ele vai aonde dá, quer dizer, o Lyon, o Botafogo, na minha opinião, na minha leitura, não precisaria, teria um mecanismo, mas chegou num ponto, vendeu. O que o flamenguista não quer? Que venha, de repente, um russo, um americano, compre o Flamengo. Então, como eu faço para me proteger, é o modelo que o Papo Landim comentou do Bayern de Munique, que é o que eu defendo para o Flamengo e para todos os demais grandes. Os top 30 clubes do Brasil têm solução, vendendo um pedaço. Então, quem é o investidor? Não é o Textor, é a Ambev, o Itaú, o BRB, marcas corporativas que vão ter uma cadeira no conselho. Quem é acionista minoritário do Bayern de Munique? A Audi. A Audi manda no Bayern? Não. A Audi tem uma cadeira e vota. Olha, eu gostaria disso. E aí vamos analisar dentro do conselho de administração, que é como as empresas fazem. O conselheiro representa os interesses de um acionista. No caso, tem a Adidas, Allianz e Audi. É o sonho. Então é como se o Flamengo tivesse a Ambev, o Bradesco
e a Sul América. Então, cada uma comprou 10% e aí, com esse dinheiro, constrói um estádio. Essa é a tese que eu acredito ser viável, mas para isso tem que ter credibilidade na gestão. O Flamengo talvez seja o único do Brasil que tem essa credibilidade. Vamos dizer assim, bater uma Sul América, falou, ô Sul América, não quer comprar 10% aqui do Flamengo? Você vai ser sócia, vai ganhar. E aí, no final, ô João, os 3 que hoje são acionistas do Bayern são, na verdade, patrocinadores do clube. Então, mas a Nike não vai entrar no Bayern. Não vai, porque na cadeira do conselho tem a Adidas. Então, ela comprou não só o patrocínio, que já é uma coisa comum, uma cadeira no conselho. Ela injetou recursos no Bayern de Munique e agora ela não apenas patrocina, como ela recebe dividendos quando o Bayern de Munique tem lucro. Resumindo, você não precisa endividar o clube. Você pode captar um recurso barato, que é esse dinheiro do investidor, com destinação certa. Agora, imagina, por exemplo, passar isso no Conselho do Flamengo. Isso aí é uma guerra, né, João? Então, o mecanismo financeiro existe e é maravilhoso. Eu diria, João, que talvez o Flamengo fosse o único clube que até na Bolsa de Valores ele podia ir. Então, assim, ele tem o caminho do investidor corporativo, mas ele tem também um outro caminho que seria muito mais arriscado, porque o mercado financeiro também não está no melhor momento, assim, está meio volátil, mas assim, ir à Bolsa de Valores e abrir o capital, e aí se transformar numa SA de capital aberto. Só que isso depende também de passar pelo conselho.